Oi, pessoal, beleza? Vamos fazer aqui uma revisão sobre cartografia, pegar o básico, começando aqui pela orientação, que significa a gente encontrar as direções num mapa ou na superfície terrestre. Então, estou desenhando aqui para vocês a Rosa dos Ventos, com as direções norte, sul, leste, oeste, que são os pontos cardeais, e agora os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Bom, além dessa Rosa dos Ventos básica, né, é interessante a gente lembrar que há uma diferença entre o norte apontado pela bússola, que a gente chama de norte magnético, e o norte apontado, aliás, e o norte geográfico, que é o norte que leva ao Polo Norte geográfico propriamente dito. E essa diferença, que eu vou marcar em vermelho aqui para vocês, ela se chama declinação magnética, ok? Bom, dito isso da orientação, vamos evoluir aí, vamos passar para as coordenadas geográficas, que nada mais são do que duas direções combinadas, como o nome diz, coordenadas, né? Uma direção no sentido norte-sul, uma direção no sentido leste-oeste. Então, uma delas é a latitude e a outra é a longitude. A latitude ela é baseada nos paralelos, enquanto que a longitude é baseada nos meridianos. E a latitude vai de 0 a 90 graus, norte ou sul, e a longitude de 0 a 180 graus, leste ou oeste, certo? Agora vamos desenhar aqui duas linhas imaginárias importantes, que são o meridiano de Greenwich, que passa por Londres, e o Equador, né, que é o paralelo mais importante. Então tem o meridiano de Greenwich e o Equador, que é o paralelo mais importante. Essas duas linhas elas dividem o planeta em hemisférios. Então o Equador divide em hemisfério norte, que também pode ser chamado de boreal ou setentrional, e hemisfério sul, que também pode ser chamado de austral, lembra de Austrália, ou meridional, certo? E o meridiano de Greenwich, por sua vez, divide o planeta em dois hemisférios: o hemisfério ocidental, que fica a oeste de Greenwich, e o hemisfério oriental, que fica a leste de Greenwich, ok? Bom, dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre os mapas e como que a gente lê, como que a gente faz a leitura dos mapas. Para isso, a gente vai tratar um pouquinho dos elementos de um mapa, também chamados de elementos da cartografia, ou elementos cartográficos. O primeiro deles é as formas de representação dos dados espaciais. Nós chamamos de dados espaciais todos aqueles dados, todas aquelas informações que podem ser representadas num mapa porque elas têm uma distribuição espacial. E as formas como a gente representa são principalmente as linhas, as cores ou tons, as formas, tipo círculos, quadrados, triângulos e tal, e os mapas anamórficos, que a gente chama de anamorfose, quando a gente despreza a forma para representar um dado. Entre as linhas, um exemplo importante são as curvas de nível, que são usadas para representar o relevo, já que o mapa, por ser plano, é difícil, né? A gente perceber, é difícil representar as áreas mais altas e mais baixas do relevo. Então, para isso, se utiliza as curvas de nível, que eu estou desenhando aqui para vocês. Né? Aquele morro em perfil vai ser representado dessa maneira aqui, com as curvas de nível. E um ponto importante das curvas de nível é a gente lembrar que quanto mais próximas elas estiverem umas das outras, mais inclinado, mais íngreme, né, é a encosta que ela está representando. Então, quanto mais próximo, mais inclinado; quanto mais distantes umas das outras,
mais é menos inclinado ou mais plano é o terreno, certo? Bem, além disso, os dados espaciais que a gente representa podem ser divididos em três tipos: os quantitativos, os qualitativos e os ordenados. Os quantitativos representam sempre uma proporção. Quando você, por exemplo, utiliza círculos para representar o tamanho da população de metrópoles. Os qualitativos representam diferenças. Então, quando você pinta os estados brasileiros de cores diferentes para mostrar que eles são estados diferentes. E os ordenados, por sua vez, representam uma ordem, coisas que vieram antes, coisas que vieram depois. Outro elemento de um mapa é a chamada escala cartográfica, que é a proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho da realidade. Normalmente ela vai vir nesse formato aqui, 2 pontos alguma coisa. Esse sempre está representando o tamanho do mapa e o que vem depois dos 2 pontos, o tamanho da realidade. Esse valor o número, representa o número de vezes que a realidade foi dividida para ser desenhada no mapa, né? Então, quando você quer chegar no valor real, você tem que multiplicar por esse número o valor que você encontra no mapa. Se você tem a distância entre duas cidades de 10 centímetros, você faz 10 centímetros vezes 10.000, né, para se chegar ao valor real. E as escalas podem ser divididas em escalas grandes ou pequenas. As escalas grandes, elas são caracterizadas por apresentar muitos detalhes, né? Uma escala grande, por exemplo, seria essa 1 para 10.000. Já a escala pequena é aquela que não tem muitos detalhes, mas ela é muito abrangente, ou seja, ela representa uma área muito grande. Por exemplo, uma escala de 1 para 5 milhões. Bem, para finalizar, peraí, isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre as chamadas projeções cartográficas. O que vem a ser as projeções cartográficas? Vamos colocar assim, elas são técnicas que a gente usa para transpor a forma curva que caracteriza a superfície terrestre para o plano que caracteriza o mapa, né? Então, a gente sempre vai ter que fazer usar uma técnica para fazer essa transposição. Não é que isso vai eliminar as distorções, mas pelo menos a gente vai controlar a distorção. A gente vai saber o que a gente distorceu e o que a gente não distorceu, mas sempre alguma coisa vai ser distorcida. Nesse sentido, a gente pode ter os mapas conformes, que são aqueles que mantêm a forma, os mapas equivalentes, que mantêm a proporção de áreas, e os mapas equidistantes, que mantêm a distância. Repetindo, os conformes mantêm a forma, os equivalentes mantêm a proporção entre as áreas representadas no mapa, e os equidistantes vão manter as distâncias corretas. Mas cada um desses distorce todos os outros elementos, todas as características do mapa. Bem, dois exemplos importantes que eu desenhei para vocês aqui bem mais ou menos são os mapas de Mercator, que é esse daqui da direita, e o de Peters, ou Peters, esse aqui da esquerda. O mapa de Mercator é um mapa conforme e o mapa de Peters é um mapa equivalente. Os grandes exemplos que a gente vê aqui, que mudam muito, né, o que o mapa representa, são os exemplos exatamente da Groenlândia, da América do Sul, que no mapa de Mercator a gente vê uma América do Sul muito, muito não, mas menor, né, que a Groenlândia, e no mapa de Peters a gente vê a proporção real entre as duas, mas o formato está completamente distorcido. Beleza? Pessoal, espero que tenha ajudado aí essa revisão. Boas provas para vocês e até um próximo vídeo.